Boa Vista atualmente tem um desenho urbano diferente, com avenidas largas, praças, ciclovias, uma gestão que cria e desenha um projeto novo, que respeita o coletivo, que respeita a dignidade das pessoas. Areia, põe uma pimenta pra esquentar. Areia, cunhã, areia, tem um curumim no meu cantar. Olha, a gente está conversando hoje com Tereza Surita, né, e a vida política dela por aqui começa em 1990. Nossa, tem uma imagem, eu tenho fotos de família dessa época, e sim, a cidade era outra, tudo muda muito de lá para cá, né? Mudou muito. Na verdade, a minha vida política ela começa na minha infância, porque o meu pai foi vereador. Então, eu lembro do meu pai fazendo política, eu lembro do meu pai falando, eu me lembro da minha mãe elogiando muito a fala do meu pai. Sempre foi uma coisa que, mesmo sem ter a intenção de fazer política, isso marcou a minha vida, a minha história, né? Aí, quando eu vim para cá, eu vim em 88 para cá, que foi a transição do ex-território para o Estado. Então, eu pude viver Roraima muito intensamente. E aí, meu caminho abriu-se para a política, não havia essa intenção. Não foi uma coisa que eu vim para fazer isso. Eu vim para realmente, acompanhando na época, né, o então ex-senador Romero Jucá, e aí eu comecei a trabalhar e acabou que abriu esse espaço na minha vida e eu me identifiquei demais. E foi desde a época do ex-território que eu tenho a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de Roraima e poder contribuir de alguma forma, encontrando sempre um espaço para fazer alguma coisa. Olha, de lá para cá foram 2 mandatos como deputada federal, foi um trânsito no Congresso, foi um trânsito em ministérios, é um trabalho ali de articulação que você passa a ter uma concepção muito grande. 5 vezes prefeita, em momentos diferentes, né, 5 vezes, tem essa experiência, eleita por voto popular, enfim, colocada de novo nesse cargo de gestão. Mas eu percebo que nos 2 mandatos que antecedem essa nossa conversa, né, você faz um trabalho muito direcionado e articulado ali. Você vai para as ruas, você escuta a população para construir um projeto baseado em algo dentro de um diagnóstico popular. É assim que começa o trabalho participativo, né? Para o município, na primeira gestão desses últimos, quando a gente cita assim, os 5 anos, os últimos 2 anos, né? 2 anos não, as 2 últimas gestões. Não, o trabalho de articulação política em relação a ouvir as pessoas é desde 2001. Que é o Braços Abertos, que me acompanhou durante todas as minhas gestões. Mas o que eu acho interessante a gente pontuar aqui é que eu tenho 5 mandatos, mas que não foram 5 mandatos seguidos. Sim. Eles foram ao longo da minha vida. Então, quando eu comecei a ser prefeita, não existia reeleição. Então, eu não fui para a reeleição, eu fiquei prefeita 4 anos, depois eu fiquei 4 anos fora do mandato. Depois eu fui prefeita em 2000, ano de 2001. E aí eu assumi, que foi quando começou a ter reeleição, né? Mas fiquei mais 4 anos, de 2006 até 2010 também sem mandato. Então foram períodos que foram construindo a minha história de vida como prefeita. E eu gosto muito do executivo. Eu gosto mais do executivo do que do legislativo. Tanto que você tem um processo, eu lembro bem que você tem um processo que você deixa o mandato de deputada federal, eu não vou me recordar o ano agora, mas talvez você recorda com certeza, e continua aí como prefeita fazendo o trabalho. Que, se for observar, naquele momento ali era interessante até estar nessa esfera federal, articulando, mas não, você deixa e conclui esse trabalho como prefeita, fazendo um trabalho pela cidade, mais local. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas. Eu me identifico e realmente eu gosto de realizar. Então, em 2012, eu estava na metade do meu mandato como deputada federal, e eu falei, eu vou tentar de novo voltar para Boa Vista como prefeita. E disputei a eleição em 2012. E realmente
com a experiência que eu já tinha, com o que eu já vivi na Câmara dos Deputados, que foi muito importante em termos de aprendizado, com as pessoas que eu conheci, né, que foi também um mandato, embora 2 anos, mas ele foi muito intenso. Eu volto para cá em 2013 como prefeita e com um plano de governo realmente para transformar a cidade. E aí a gente fez realmente de Boa Vista uma das melhores cidades do Brasil e a melhor cidade da região norte. Mas o que também é importante? Você vê que as coisas elas não acontecem muito rapidamente. Ela tem que ter um planejamento, ela tem que ocupar todos os dias de trabalho, porque você passa muito rápido o mandato, né? 2012 eu lembro que eu te acompanho ali já saindo dessa fase como deputada federal. Ela me concedeu uma entrevista ainda na época TV Ativa e eu lembro desse momento aí, dessa construção, ouvindo as pessoas na rua e traçando diagnósticos de mudança para a cidade. E era uma fase muito de construir isso, que era um processo mais urbano, mais organizado da cidade, das praças. A gente não tinha ciclovias, era toda uma realidade urbana que estava se construindo ali. Era discutindo uma engenharia urbana que pudesse acolher. Exatamente. A gente, em 2013, a cidade estava numa situação muito difícil, muito mesmo, estava nem coleta de lixo tinha. Então, eu pego Boa Vista com dívida, eu pego Boa Vista com UBSs fechadas, com escolas também sem... Nós éramos a última posição no Brasil, em termos de capitais, na educação, né, avaliada nacionalmente. E aí a gente começa a fazer uma transformação, e uma transformação tanto urbana, em cima de você buscar um planejamento urbano diferenciado, onde você pudesse ligar toda a cidade através de ciclovias, aonde você começa a trabalhar, que nessa época eu estudei muito em termos de urbanização, e o sonho das pessoas que constroem as cidades era fazer com que as pessoas frequentassem a cidade e que pudessem ter espaços de segurança onde elas pudessem levar a família. E uma das coisas que eu aprendi é que as melhores cidades é quando a pessoa não quer ficar em casa, ela quer ficar na rua, mas ela quer ficar na rua para poder aproveitar coisas boas. E foi esse trabalho que a gente foi construindo. Eu fui atrás de muitos parceiros com conhecimento, né, em todas as áreas, e a gente foi criando Boa Vista ouvindo as pessoas, que eu gosto de ouvir as pessoas. Eu normalmente assim, eu aprendo muito todos os dias ouvindo as pessoas. Sabe que eu te perguntei isso porque, assim, se a gente for comparar, a gente escuta muito, né, em determinadas gestões, de que, mas tinha essa dificuldade, tinha essa situação, tinha esse problema. E eu lembro, como jornalista te acompanhando, das dificuldades, você citou aí, de 2013, né, das dificuldades mesmo, com algumas realidades da cidade que a gente pensava assim, mas vai levar um tempo para ser feito. E dali se montou uma estratégia, um plano, organizou um método de trabalho, e aí são uma série de situações e ações que começam a acontecer a partir daí. Então, é possível, né? É possível, e realmente se criou um plano com metas, com datas e com prioridades, né? Então, eu me lembro, a cidade era uma cidade que não tinha sistema de drenagem, que era um dos maiores problemas de Boa Vista, e que sempre será, porque Boa Vista é plana, então esse trabalho não pode parar, porque você também tem que manter limpo o sistema de drenagem, é complexo tudo isso. Mas, junto com a drenagem, você já trabalha com a urbanização, que vem com a ciclovia, também por ser uma cidade plana. Aí você trabalha com o layout dos novos prédios, por exemplo, as creches, as escolas, com outro tipo de concepção de prédio, onde as escolas são atrativas para as crianças quererem ir. Uma linguagem que me ajudou muito foi a informática, porque nós informatizamos realmente todo o processo da prefeitura e nós informatizamos todo o projeto. Por exemplo, eu tinha detalhado para checar todos os dias todas as obras para serem entregues até o último ano do meu mandato e o que eu ia deixar ainda para continuar.
Então, tudo isso fez com que nós pudéssemos transformar a cidade no que ela é hoje. Empodera a questão dos transportes coletivos, porque eu lembro dos pontos de ônibus em rede nacional, sendo destaque em rede nacional, porque as pessoas começam eu ando de ônibus, mas olha o ônibus, né? Olha o meu ponto de ônibus, eu tenho uma condição para isso. E só sabe dessas realidades quem está do outro lado. Eu acho que as pessoas sempre têm que receber o melhor. E Boa Vista é um lugar muito quente. Então, nada do que um ponto de ônibus com ar-condicionado. Gente, olha, nesse ritmo de assunto, a gente vai para o próximo bloco, e eu volto falando de uma coisa que é muito interessante, que na concepção, no início da conversa, era para ser o início de tudo isso, mas acabou tomando outro rumo, que é a primeira infância, porque tudo começa pela educação, no próximo bloco.